Você já imaginou o que uma pessoa é capaz de fazer por dinheiro? Há histórias que nunca deveriam ser contadas, e essa é uma delas. Pablo acreditava que a fortuna resolveria todos os seus problemas, mas o preço que ele pagou, ninguém seria capaz de suportar. Essa é a história de um homem que enterrou viva a própria esposa, sem imaginar que ela voltaria para cobrá-lo. Tudo começou há pouco mais de 7 anos, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Pablo e Camila eram o tipo de casal que todo mundo admirava. Jovens, bonitos, sempre sorrindo nas redes sociais. Ele era um pequeno empresário, dono de uma loja de materiais de construção. E ela, professora de literatura em uma escola estadual. Pareciam viver um conto de fadas. Mas o que ninguém sabia é que por trás daquele sorriso perfeito existia uma vida em ruínas. As dívidas se acumulavam, os credores batiam à porta e o negócio de Pablo estava à beira da falência. Ele não falava disso com ninguém, nem com a própria esposa. Apenas sorria, disfarçando o desespero que crescia dentro dele como um veneno lento. Certa noite, ao folhear alguns papéis, Pablo descobriu que Camila possuía um seguro de vida considerável, feito ainda antes do casamento. R$500 mil. Aquela informação ficou martelando na mente dele como um eco interminável. No começo, foi só uma ideia absurda, um devaneio sombrio que ele rejeitou imediatamente. Mas quanto mais o tempo passava, mais a ideia parecia fazer sentido. Ele começou a imaginar cenários, possibilidades, maneiras de resolver tudo de uma vez. A cada ligação de cobrança, a cada humilhação financeira, a fantasia ganhava forma. Foi nessa época que Pablo começou a mudar. Passou a pesquisar coisas estranhas na internet, acidentes domésticos, sumiços misteriosos, desaparecimentos sem vestígios. Chegou até a entrar em fóruns obscuros, onde pessoas anônimas discutiam como sumir com alguém sem deixar rastros. Ninguém sabia que aquele homem, que até então parecia inofensivo, estava planejando o impensável. Durante semanas, ele estudou, se preparou, fingiu ser o marido perfeito. Levava flores para Camila, fazia jantares românticos, dizia que queria recomeçar. Camila, sem desconfiar de nada, acreditou que o amor deles estava renascendo. E foi justamente essa confiança que a levou ao fim. Numa sexta-feira de chuva intensa, Pablo convidou Camila para passar o fim de semana na antiga chácara da família. Um lugar isolado, silencioso, cercado de árvores. Camila ficou animada com a ideia. Preparou suas roupas, levou livros, planejou um fim de semana tranquilo. Mal sabia ela que aquele seria o último dia da sua vida. Ao cair da noite, os dois jantaram à luz de velas. Pablo serviu vinho, olhou nos olhos dela e disse que queria um novo começo. Quando Camila sorriu e brindou, ele já sabia o que estava prestes a fazer. Minutos depois, ela começou a sentir tontura. O copo caiu de suas mãos. Pablo a segurou com cuidado, deitou-a no chão e esperou. Quando Camila desmaiou completamente, ele a levou até o quintal. Já havia cavado uma cova há dias, escondida sob uma lona. Mas o destino é cruel, e mesmo inconsciente, Camila começou a se mover. Respirava, lutava. A cada pá de terra, Pablo ouvia um som fraco, como um gemido distante. E no momento em que a última camada de terra caiu, ela recobrou a consciência. O grito que saiu de sua garganta ecoou pelo terreno, abafado pela chuva e pela terra. Pablo parou por um instante, tremendo, mas continuou. E foi ali, naquele instante, que ele enterrou não só a esposa, mas a própria alma. Nos dias seguintes, Pablo parecia calmo. Demais. Disse à polícia que Camila havia saído para uma caminhada e desaparecido. Chorava em frente às câmeras, distribuía cartazes, fingia desespero. Mas à noite o silêncio da casa era insuportável. Começou a ouvir passos no corredor, mesmo estando sozinho.
O cachorro latia sem motivo, as lâmpadas piscavam. E numa madrugada, ele jurou ouvir uma voz chamando seu nome, a voz dela. Ao virar-se, o espelho do quarto se rachou. Enquanto isso, a polícia investigava o desaparecimento. A escola onde Camila trabalhava organizou mutirões de busca. Os alunos choravam, os colegas faziam vigílias. Pablo, tentando parecer envolvido, começou a cometer erros. Um policial percebeu que ele estava estranhamente tranquilo. Outro notou que o carro dele tinha marcas de barro seco. O solo da chácara foi vistoriado. E quando os cães farejadores começaram a cavar, Pablo desabou. O corpo de Camila foi encontrado em posição fetal, as unhas cheias de terra. Um sinal claro de que ela havia sido enterrada viva. Pablo foi preso imediatamente. No interrogatório, manteve o silêncio, mas algo nele parecia quebrado. À noite, dizia aos guardas que via Camila sentada no canto da cela, apenas olhando para ele. Às vezes falava sozinho, como se pedisse perdão. Disse a um investigador: "Ela ainda está comigo e não vai me deixar ir embora." Muitos acharam que era fingimento, uma tentativa de parecer insano. Mas o tempo mostraria que havia algo mais. 3 semanas depois, Pablo foi encontrado morto em sua cela. Nenhum sinal de violência, nenhum envenenamento, nada que explicasse sua morte. Apenas o rosto coberto de terra seca, como se tivesse sido enterrado novamente. No colchão, os peritos encontraram uma carta escrita à mão, onde ele confessava tudo. O dinheiro era só um pretexto. Eu queria o controle. Mas no fim, percebi que enterrei a mim mesmo. Cada punhado de terra foi um pedaço da minha alma. A carta terminava com uma frase enigmática: "Ela me perdoou e me levou com ela." A polícia encerrou o caso, mas o mistério não. A chácara foi abandonada. Moradores da região dizem que ninguém mais consegue morar lá. Alguns afirmam ouvir gritos durante a madrugada. Outros juram ver uma mulher de vestido branco caminhando entre as árvores, olhando para a casa. Há quem diga que a terra onde Camila foi enterrada nunca mais ficou seca. Mesmo em dias de sol, o solo permanece úmido, como se a terra chorasse sozinha. A família de Camila ergueu uma cruz no local. Todos os anos, flores nascem em volta dela no mesmo mês do crime. Nenhum jardineiro as planta, elas simplesmente brotam. Alguns chamam de milagre, outros de lembrança. Mas todos sentem um arrepio ao passar por ali. É como se aquele lugar guardasse não apenas o corpo, mas a história do que acontece quando o amor vira obsessão e a ganância apaga a humanidade de alguém. Anos depois, um jornalista decidiu investigar o caso novamente. Descobriu que, semanas antes do crime, Pablo havia procurado um padre da cidade pedindo aconselhamento espiritual. O padre contou que o homem parecia atormentado, dizendo ouvir uma voz que o chamava de covarde. Ele chorava muito, disse o religioso. Falava que tinha feito um pacto com o próprio desespero. O padre tentou ajudá-lo, mas Pablo nunca mais voltou à igreja. Quando o caso veio à tona, o padre entendeu o que ele queria dizer. O jornalista também encontrou algo curioso. Um vizinho afirmou ter visto luzes acendendo na chácara meses após o crime, mesmo com o local abandonado. Disse que certa noite viu uma sombra feminina parada na varanda, imóvel, olhando para a estrada. Achou que fosse alguém invadindo o terreno, mas quando chamou por ajuda, a figura desapareceu no ar. A polícia foi até lá e encontrou marcas frescas de pegadas descalças perto da cruz. Nenhuma explicação, nenhuma pista. A história de Pablo e Camila virou documentário, estudo psicológico, caso de palestras sobre remorso e culpa. Especialistas afirmam que ele foi vítima do que chamam de culpa somatizada, quando a mente se pune através do corpo. Outros acreditam que foi algo além, uma justiça espiritual. Mas, seja o que for, ninguém pode negar que o destino cobrou seu preço. Pablo quis enterrar o problema.
No fim, o problema o enterrou. Hoje, quem passa perto daquela estrada ouve o som do vento cortando as árvores. Alguns dizem que, se você escutar com atenção, pode ouvir uma voz feminina sussurrando: "Por que você fez isso, Pablo?" E talvez naquele som ainda ecoe o peso de uma alma que nunca descansou. Essa história não é só sobre um crime, é sobre o abismo que o ser humano cria quando deixa o medo e a ganância tomarem conta. Pablo acreditou que podia apagar o passado com um buraco na terra, mas o passado tem raízes profundas. E o que ele tentou esconder acabou se tornando seu próprio fim. Você acredita em justiça divina? Ou acha que tudo isso é apenas coincidência? Se essa história te fez sentir algo, talvez seja porque ela precisava chegar até você. E lembre-se, o mal que a gente cava sempre encontra um jeito de voltar. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem.